Olá, boa tarde. Alguém me ouve? Ok. Chico, seu microfone está desligado. Boa tarde a todos e todas. Eu estou mapeando aqui a entrada dos conselheiros, aí assim que a gente tiver um quórum, aí eu já inicio a reunião, tá bom? Bom, já passaram 5 minutos, 6 minutos no meu aqui,
creio que já dá um bom tempo, né? Nós estamos com 14 pessoas na sala, também já temos quórum, né? Podemos a nossa reunião extraordinária do dia 1º. Informo que essa reunião ela está sendo transmitida pelo YouTube, então o Bruno ele vai estar mapeando lá a transmissão do YouTube e repassando para nós os questionamentos, as contribuições. Tá? Obrigado mais uma vez a todos aí que se dispuseram a estar e fizeram os esforços para estar nessa nossa conversa de hoje à tarde, né? Temos 3 pautas principais e algumas informações também para a gente poder discutir, né? Para a gente poder deliberar em alguns assuntos. Se tiver tudo ok, se vocês me permitirem, a gente já pode dar início à nossa reunião. Como essa trata de uma reunião extraordinária, eu não vou fazer a aprovação da ata da anterior, né? Que daí ela fica na aprovação durante a reunião ordinária. Então, na próxima reunião, nós temos, na verdade, três atas que a gente tem que aprovar, né? A ata que ficou da reunião passada, ou da penúltima reunião, a ata da última reunião e essa de hoje também. Então, serão 3 atas que a gente vai disponibilizar aí as minutas para a gente aprovar na nossa próxima reunião ordinária. Se vocês me permitirem, será dessa forma que nós vamos atuar, tá? Vamos lá. O convidado de hoje, que é o Padilha, que é o presídio, o polo de cinema, ele foi mandado o convite para ele, e também o link, obviamente, né, para estar hoje nessa reunião, mas até agora, pelo que eu vi, ele não entrou ainda, né? Mas, assim, a gente vai avançar nas pautas. Falamos nele agora, ele já acabou de entrar, né? Seja bem-vindo, então, Padilha, que é o nosso convidado, que vai falar. Antes de entrar, então, na pauta do Polo de Cinema, eu vou pedir licença para que a gente avance em 2 outros temas, né? E a gente vai tentar ser o mais breve possível nesses temas, e depois eu comentei com o Padilha, a gente vai ter daí em torno de uns 40 minutos para que ele possa fazer uso, na verdade, uns 30 minutos para que ele possa fazer uso da palavra, falar do Polo de Cinema, e mais uns 10 minutos para a gente tirar dúvidas, enfim, né? E ver as contribuições que o Conselho pode, como que o Conselho pode atuar para fazer essas contribuições ao Polo de Cinema. Tá? Então, vamos lá. Pela nossa programação, pela nossa pauta, nós temos o Plano Municipal de Cultura, Polo Cinematográfico de Maringá, Plano de Governo para a Cultura. Eu vou fazer da seguinte forma, vamos falar um pouquinho do Plano Municipal de Cultura, o Plano de Governo para a Cultura e finalizamos com o Polo Cinematográfico de Maringá, se vocês assim me permitem. Tranquilos? Podemos dar continuidade dessa forma? Bom, sobre o Plano Municipal de Cultura, o levantamento da última reunião foi que nós, em 2020, fizemos uma explanação, né, principalmente nas reuniões setoriais, sobre o ponto de vista da Secretaria, o que nós já havíamos cumprido, em que pese estava as demandas do Plano Municipal de Cultura. E isso posto, né, nós, naquele momento, deixamos bastante claro, né, e também foi falado isso na nossa Conferência Municipal de Cultura de 2020, que é um levantamento partindo da Secretaria de Cultura. Parte daquele levantamento, né, coincidentemente o Miguel entrou agora, mas parte daquele levantamento tinha feito já na gestão do Miguel, né, que ele já tinha feito esse mapeamento, e depois a outra parte nós fizemos aqui da gestão, daí já na minha gestão
em 2020, junto à diretoria, levantamos o que a gente, sob o nosso ponto de vista, sob o ponto de vista GOV, né, o que a gente já tinha encaminhado, quantos por cento a gente tinha cumprido. Né? Ficamos na promessa de que tentaríamos ainda em 2020 marcar uma reunião, marcar uma conferência, ou um fórum, enfim, para que a gente pudesse debater essas demandas. Então, a minha proposta para hoje é, evidentemente, que a gente não vai discutir caso a caso, não é essa a ideia, né, para a reunião de hoje, até por isso denota de um tempo muito maior, né, são muitas demandas para a gente conversar, então isso certamente não se faz em poucos minutos, e, enfim. A ideia é marcar uma reunião, né, com uma das nossas comissões, principalmente a comissão de políticas culturais, né, do Conselho, e aí de posse dessa discussão, a gente marcar aí uma data com a comunidade em geral. Aí esse formato nós podemos fazer online, ou podemos fazer semipresencial, enfim. Mas o primeiro passo, creio eu, é a gente marcar uma reunião da comissão de Política Cultural e Planejamento. Né? Nós temos a comissão montada com as devidas mudanças que vão sofrer, né? A minha ideia é que essa reunião já acontecesse essa semana, mais precisamente na quinta-feira, quinta-feira, por que eu estou usando a quinta-feira? As comissões do Conselho, em 2019, creio que parte também de 2020, elas se reuniam na quinta-feira. O calendário era que ela se reuniria sempre a quinta-feira anterior à nossa... desculpa, o telefone está tocando aqui, eu vou ter que desligar. Sempre anterior à nossa reunião ordinária, né? Assim, na quinta, por exemplo, se a reunião fosse na segunda-feira que vem, nós marcávamos na anterior. É evidente que nós não tivemos muitas reuniões, a gente teve algumas reuniões da Comissão de Política Cultural para fazer o nosso regimento, enfim, mas a maioria das reuniões acabaram acontecendo na avaliações e editais. Então, isso a gente vai ter que repensar, até porque nós vamos ter que pensar já no novo regimento. Tá? Então, se vocês me permitem, a gente marcar essa reunião para quinta-feira agora, né? Aí o horário a gente pode discutir, qual horário seria melhor, creio que seja na parte da tarde, né? Se acharem também por bem marcar em outro horário, para parte dessa comissão poder estar se reunindo, pode ser. Aí, essa comissão, junto com a Secretaria de Cultura, a gente marca esse fórum, ou esse simpósio, essa conferência, para a gente discutir as demandas do Plano Municipal de Cultura. Podemos encaminhar desta forma? Alguém tem alguma questão? Sim. Alan? Não, para mim ok, pode ser na quinta-feira. Podemos Chico, marcar o horário das duas? eu queria só fazer uma sugestão, que eu não estou nessa comissão, mas eu já venho conversando há bastante tempo com o Pedro, que estava à frente do conselho ano passado, e nas leituras do plano a gente percebeu que o plano, ele não tem um plano de ação, né? Então a gente precisa construir esse plano de ação para a gente conseguir alcançar as metas. E um plano de ação que não seja feito de cima para baixo, mas que seja feito com a participação de todos, da comunidade. E aí a gente também precisa de uma maior comunicação dos andamentos, sabe? Para que isso não seja feito centralizado aqui e a gente não tenha a participação da comunidade. Então, as sugestões que eu deixo, né, das necessidades que nós observamos são um plano de ação para a gente conseguir cumprir e alcançar aquelas metas e prazos para o cumprimento dessas metas, que a gente também não tem, tá? São essas as sugestões que eu queria deixar.
Érica, na verdade, desculpa, falta os planos setoriais ainda, né? Nós não elaboramos os planos setoriais do Plano Municipal de Cultura. É verdade, Mas, a partir dos planos setoriais, a gente consegue talvez definir esses planos de ação. A gente não construiu isso ainda, né? É exatamente isso que eu ia colocar, Eric e Alan. Essa etapa do desdobramento da operação de cada uma das metas, ela pode estar inserida dentro dos planos setoriais, né? Que é onde a gente vai destrinchar cada um dos pontos, entender melhor cada um dos pontos. Outro ponto muito importante também é que lá em 2016, quando o Plano Municipal de Cultura foi construído numa audiência pública, a gente teve a participação em massa de um determinado segmento artístico e outros não participaram, ou participaram em número bastante reduzido, né? Não estou julgando um segmento em detrimento de outro, tá, gente? É uma análise estratégica aqui. Mas a gente vê muitos pontos no campo do audiovisual, até muita gente pergunta por que tem tantas ações no audiovisual acontecendo nesses últimos anos. Justamente porque lá em 2016 a participação do pessoal do audiovisual impulsionado pelo núcleo que estava surgindo da Procinema e tal, fez emplacar muitas demandas para o audiovisual. Então, talvez nessa revisão agora do plano, a gente tenha que pensar isso, de que maneira que outros setores querem se sentir privilegiados dentro do plano, mas tem que ter uma organização do representante do conselho e, ao mesmo tempo, a classe participar da audiência pública, porque depois não adianta reclamar de uma coisa que é construída coletivamente e ser uma voz isolada. A gente entende que todo mundo tem que ter vez e voz, mas é justamente para isso que existem as audiências e as conferências e precisam participar, né? Ok. Obrigado aí pela contribuição, Miguel, Alan e Érica. Eu vou colocar mais um ponto, então, já que nós vamos para esse assunto. É assim... Chico, posso só fazer um apontamento antes da gente continuar no assunto? A gente precisa, não sei se a gente marcaria uma outra reunião para isso, ou se a gente deixa para a próxima reunião ordinária, mas só para ficar documentado de uma forma como está no nosso regimento, né? A gente precisa fazer a eleição dessas novas cadeiras que estão vacárias aí, né? Inclusive da presidência, né? Porque de acordo com o nosso regimento, isso é feito através de uma eleição, isso não aconteceu ainda. E a gente não ficou bem definido como é que foi a passagem do Valdemir, que era o que ficou no lugar do Edson, se ele era temporário, se ele já tinha assumido como efetivo, e aí depois assumir você. A gente precisava só seguir os ritos dessa questão dessas novas ocupações dessas cadeiras. Se a gente puder fazer isso na próxima reunião ordinária. Tá. Ô, Alan, agradeço aí a tua preocupação. É o seguinte, nós já informamos a todas as secretarias que têm direito a assento no Conselho, né? Nós só estamos aguardando a Secretaria de Educação, que não mandou ainda, né? A gente vai publicar daí, assim que a Secretaria de Educação nos mandar esse nome, porque não adianta a gente ficar publicando picado, né? Aí isso é publicado um decreto da mudança desses conselheiros. Se a gente não tem mudança aí, pelo menos os não-gobs, né? Os representantes da comunidade, da sociedade, não tivemos mudanças, só tivemos nos GOVs. E assim que isso for feito, aí a gente publica. Na verdade, não há uma obrigatoriedade de publicar a diretoria do conselho, né? O conselho, de fato, ele fica... aí é uma questão de regimento mesmo, é interno, né? Mas, em todo caso, você está coberto de razão. Nós não fizemos essa publicação ainda, tá? Para esse encaminhamento. Se a gente vai fazer essa formalidade de votação, ou, enfim, de composição de uma nova diretoria, eu possa ser realizada. Isabel, seu microfone está aberto. Se puder fechar, por favor. A gente faz esse procedimento na próxima reunião ordinária, tá ok? Bom, dando continuidade, então, eu vou voltar ao tema do Plano Municipal de Cultura. De fato mesmo, o Plano Municipal de Cultura nossa, ele sintetiza nas nossas demandas,
para ser muito direto, nós não temos um plano municipal de cultura completo. Essa é a realidade, né? Eu comentei isso com o Miguel e agora também com o atual secretário, né? Essa era a ideia, né? A gente logo em seguida, porque um plano, ele foi realizado com todos os méritos, né, em 2016, mas lá faltaram alguns pontos do plano, né? Se vocês quiserem, eu compartilho em tela o que é necessário para ter um plano de cultura, um plano municipal de cultura. O que nós fizemos, o que foi feito à época, foram somente as demandas, né? Eu não acompanhei a construção, né? Mas, assim, ele tem que iniciar com um grupo de trabalho, um GT, aí esse grupo de trabalho faz um plano de ação, convidando a todos e todas para participar, instituições, entidades, né? Aí a gente tem que fazer um levantamento, um diagnóstico de cultura, né? Nós temos que fazer toda essa ação para poder a gente realmente ter um plano completo, né? Inclusive, quando a gente fala, o nosso plano tem que ser revisado a cada 2 anos, enfim, o que a gente está falando é das demandas, porque ele não existe de fato, inclusive não tem isso, não tem nenhuma normativa que ele tem que ser revisado a cada 2 anos, porque ele não existe de fato. Seria mais ou menos, o que a gente está se embasando hoje é na Lei 1124, né, que é do Sistema Municipal de Cultura, que lá prevê a criação do Plano Municipal de Cultura. E lá tem os parâmetros para se criar o Plano Municipal de Cultura. Dentre esses parâmetros, um deles é o nosso, as nossas demandas. Como a gente vai avaliar essas demandas? De quanto em quanto tempo se avalia essas demandas? Não tem, porque ela não está planejada ali, né? Tem alguma coisa no plano, né? Tem alguma coisa, mas ela não está completa. Então, é mais, acho que essa reunião que teremos, né, ou pelo menos essa comissão vai ter, e se quiser a nossa participação, daí a gente vai estar em aberto também, nós temos que partir dessa discussão também, né, sobre a questão do plano. Mas, ok, ficamos, então, definidos para quinta-feira, às 14 horas, pode ser? Alguém Francisco, eu tenho uma questão. Mas se é uma questão de tarde primeiro, a todos e todos, se é uma questão de elaboração do plano, não seria uma reunião da comissão como todo, e não apenas da subcomissão ou do GT de planejamento? Não seria algo que nós deveríamos traçar em comissão para daí a subcomissão avaliar ou fazer os ajustes? Eu creio que essa comissão pode começar a dar os primeiros passos, né, para a reunião desse GT, fazer esse desenho. Eu só quero uma alma para tirar, uma lâmina para aguentar, ou alguém para a sacada é muito sempre que compartilha no YouTube, alguém tá com o computador com vírus aí. Então Vai ter que trocar o link da reunião. Eu juro que dessa vez eu não vou mentir. Eu tô precisando conversar contigo. Alguém me explica como tirar? Não dá, Chico. Tem que mandar só quero uma. Faz outro link, Chico. Encerra essa sala. trocar a sala. Encerra a sala e coloca lá no grupo. Por favor, alguém me ajuda. Eu não quero me jogar. Então me mande uma mensagem perguntando se eu tô bem. Eu juro que dessa vez eu não vou mentir. Eu tô precisando conversar contigo.